Então, dando sequência à atividade de hoje, né, de quarta-feira, dia 5 de agosto, a gente vai continuar na sequência do livro de português, certo? Na página 73. Tivonete vai fazer só uma correçãozinha na atividade de ontem, certo? Você circulou o corvo e a raposa, não é isso? O corvo é esse primeiro animalzinho e o segundo animalzinho é a raposa. Na questão 4, a gente sabe que a fábula mostrou que o corvo tinha um pedaço de queijo porque ele roubou. Na questão 5, onde estava o corvo quando a raposa chegou? No alto de uma árvore. 6, a raposa queria só tirar o queijo do corvo. No 7, ao final da fábula, porque a raposa foi embora rindo, porque conseguiu enganar o corvo e pegar o queijo. E na questão 9, né? Na questão 9, a sequência dos acontecimentos é: primeiro, o corvo voou para o alto da árvore. 2, a raposa viu o queijo no bico do corvo. 3, a raposa fez elogios ao corvo. 4, o corvo soltou o queijo para cantar. E por último, a raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Então a sequência ficou assim: 5, 1, 4, 3 e 2. É assim? E você pintou a frase da fábula, né, que Tivonete já mostrou: cuidado com quem muito elogia. Então, na atividade de hoje, numeral 2, né, numeral 1, prática em oralidade. Converse em jogo. Cuidado com quem muito elogia. Converse com os colegas. Será que sempre é preciso tomar cuidado com quem elogia muito? Por quê? Bem, às vezes os elogios que a gente recebe de muitas pessoas, se você já conhece, se você já tem uma certa intimidade, se aquela pessoa conhece sua história, os elogios são sinceros. Mas às vezes uma pessoa nunca lhe viu, não conhece você, então começa a lhe elogiar demais, aí a gente já coloca a nossa pulguinha atrás da orelha e já começa a desconfiar. Será que vai fazer que nem a raposa? Então assim, a gente vai crescendo e vai nos amadurecendo um pouco mais para entender quando o elogio está sendo sincero ou quando o elogio está sendo mentiroso. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar da nossa idade, né? Com a experiência, com a nossa maturidade, certo? Então no numeral 2, o que vocês acharam das atitudes do corvo e da raposa? O corvo roubou um pedaço de queijo. Inicialmente ele já começou errado, né? Como é que já tem o queijo porque roubou? Não, então a história já começa errada e a tendência dela terminar errada é grande. A raposa quis enganá-lo para tirar-lhe o queijo. Pensando nisso, que outra moral poderia ser adequada a essa história, né? Então, sempre pode haver outros mais espertos que você, né? Então, inicialmente o corvo já se achou esperto por roubar um queijo. Ele não contaria nem pensaria que mais na frente poderia vir outro animal mais esperto do que ele e acabar tirando o pedaço de queijo. Então, a raposa foi mais esperta que ele. Então, pensa aí que outras possibilidades de moral você poderia dar e escreve aí no seu cantinho do livro, na página 73, na questão 2. A reprodução oral da história. Observem as figuras abaixo, que representam partes da fábula O Corvo e a Raposa. Então aí a gente tem figurinhas, né? O corvo e o queijo, o encontro dos personagens, a perda do queijo, a raposa contente fugindo com um pedaço de queijo na mão. Lembrem-se da história e preparem-se para contá-la seguindo cada uma das partes. A professora chamará 2 alunos, os demais alunos devem prestar atenção sem interromper até eles terminarem. Isso é o que está escrito aí no livrinho, certo? Ao final, conversem sobre a apresentação, se as partes da história foram seguidas ou se faltou algum fato importante para a compreensão da história.
Qual é a atividade? Além da questão 2, que você vai escrever aí no cantinho, você vai recontar a história do corvo e a raposa, mas do seu jeitinho, lógico, respeitando a ordem dos acontecimentos. Quem quiser contar ela através só de figurinhas, como tem aí no livro, fica à vontade. Quem quiser escrever ela, fazendo a escrita do textinho, também fica à vontade. Quem quiser contar ela através de leitura, mandar o vídeo para a tia, fica à vontade. Você vai escrever o seu jeitinho de recontar a história da fábula, o corvo e a raposa, certo? Cada um use a sua forma que achar melhor. Mas Tivoneide quer essa atividadezinha respondida, tá bom? É o recontar da história. É o seu jeitinho de falar da história dessa fábula, tá bom assim? Hora de organizar o que estudamos. Com a professora vamos ler o que aprendemos. Fábula é uma história curta, ela não é uma história grande, não é um texto grande. Os personagens geralmente são animais. Então, fábula é história curta, os personagens geralmente são animais, traz uma moral ou ensinamento para o leitor. É isso que a gente aprende sobre o gênero textual fábula, certo? Abrindo o livrinho de história, a nossa próxima aulinha, você vai abrir na página 44 e 45 sobre o conteúdo. Vamos medir o tempo. Então, você vê aí uma trilha, né? Onde mostra alguns hábitos que nós temos durante o dia, durante a noite. Então, na página 44. No desenho a seguir, você vê como foi o dia de um menino dividido em 24 horas. Então, você vê aí, né? Começando às 5 horas da manhã, entre 4 e 5, né? Muito cedo, né? Na nossa rotina. Entre 5 e 6 horas, hora de acordar. Entre 7 e 8 horas, hora do café da manhã. Entre 8 e 9 horas, hora de estar na escola, que geralmente é 7 da manhã. Hora do almoço, hora de brincar com os meus amigos, hora de fazer lição de casa, hora de jantar e hora de dormir. Então, pinte de amarelo as horas em que o dia está claro. Você vai pintar de amarelo as horas em que o dia está claro. De azul, as horas em que o dia está escuro. No numeral 2, converse com a professora e os colegas sobre os horários em que o dia está claro e em que está escuro no lugar onde você mora. Santa Luzia, o dia começa a clarear às 5 da manhã e permanece claro até às 6 da noite. É assim? Então, entre 6 da manhã, entre 5 da manhã até às 17 horas ou até às 18 horas, esse dia está claro. Das 18 horas até às 5 horas da manhã do dia seguinte, esse dia permanece escuro, né? Nós entramos na noite e entramos durante a madrugada, passamos pela madrugada até que um novo dia possa surgir novamente. Então, ligue cada atividade à hora do dia em que você realiza. Então, hora de acordar, se você acorda às 6, você liga essa atividade até às 6 da manhã. Hora do café da manhã, se você toma café da manhã entre 6 e 7 horas, você faz essa ligação. E assim com os demais acontecimentos do dia, tá bom? Que mostra aí no livro didático de história de vocês. Então, essa é a nossa atividade de hoje, de história. E Tivoneide termina a nossa quarta-feira, desejando que você tenha um final de dia abençoado, uma noite iluminada e um sono bem abençoado. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Tivoneide tá com saudade. Cuide de você, se cuide, se proteja e até amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço.